Oi, José, tudo bem? Boa tarde, noite. Boa noite. Thaís não sabe, ela viajou comigo para a praia durante 4 anos seguidos, é minha amiga íntima. Ah, por causa do podcast? Então já é minha super amiga. E ela é parceira do José, da Trovão Mídia, que fizeram juntos o podcast. Ai, gente, estou nervosa aqui do lado da Thaís. O podcast Alexandre. E eu acho que, enfim, eu tenho um monte de perguntas aqui sobre o mercado, sobre o mercado de mídia, mas eu acho que talvez se a gente navegar pelos bastidores dessa produção do Alexandre, que é um trabalho que imagino que todo mundo deve ter ouvido, o funk de abertura é incrível, enfim. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho de conceito e de jornalismo, né? Enfim, a gente sabe que jornalismo é informar, ele deve ser objetivo, rigoroso, e que entretenimento é distrair. E eu acho que quando a gente chega em trabalhos como o Alexandre, a gente está num meio de caminho que é do informar e entreter. E eu queria entender como é que vocês, ao produzir um produto como esse, e acho que a gente pode falar de outros produtos também, mas o que a gente tem que observar para chegar nesse lugar em que você tem uma apuração muito séria ali, mas ao mesmo tempo você tem que contar uma história, prender a atenção das pessoas. Quem começa? Você. A gente pode falar junto. Tá bom. Bom, é um prazer estar aqui. Obrigada, Tati, pelo convite, UOL. Murilo. Eu acho que o Alexandre teve... a gente teve essas duas preocupações desde o início, né? De manter a apuração rigorosa e a apuração foi sendo atualizada até o último minuto. Assim, teve episódio que a gente teve que apurar ali na... mesmo sendo relativo a uma história que já tinha acontecido, que já tinha passado, a gente não parou de apurar. Então, tinha uma preocupação jornalística muito clara, mas tinha uma preocupação com o formato também muito urgente, porque a gente sabia que a gente ia entrar como vocês falam, nesse oceano dos podcasts e ia ter que ter algum jeito de as pessoas quererem ouvir até o final. Então, a gente teve... Enfim, a Trovão teve essa determinação desde o início de ter a trilha original. A gente fez muita discussão sobre o que seria essa trilha, o que ela ia comunicar. Não foi uma coisa que, sabe, veio do nada. A gente pensou que um funk, que tipo de funk, paulista, porque o Alexandre é paulista, não vai ser funk carioca. Enfim, teve pensamento sobre isso. E aí teve um tratamento de roteiro para deixar o texto mais enxuto possível, mas, ao mesmo tempo, ir direto e contar a história com começo, meio e fim, e tensão, e solução, etc. E se atendo a padrões jornalísticos básicos, assim, né? De objetividade, de, enfim, imparcialidade. A gente teve que mexer muitas vezes até chegar nesse lugar, porque um texto de roteiro de podcast é totalmente diferente de uma reportagem escrita, né? Tem vários elementos diferentes. Sim, eu acho que, respondendo um pouco a questão... Bom, boa noite também, obrigado por estar aqui. Mas a questão de balancear informação e entretenimento, eu diria que a Thaís vem sempre com a informação, como grande repórter que ela era, e aí depois tinha essa camada que a gente tentava juntos, mas a gente puxando bastante... a forma, né? Ela trazia essa apuração incrível que ela chegava, né, em Brasília e em São Paulo, uma repórter feroz, e depois tinha todo esse trabalho de como contar, o como, né, que a gente se debatia bastante. Do processo, assim, né, teve a primeira versão do primeiro roteiro que é bem curioso, assim, é um bastidorzinho do processo que acho que diz muito dessa discussão. Na primeira versão, a Thaís já entregava tudo ali no lead, né? Eu queria que fosse primeira um lead. versão do roteiro. Eu fiz como se fosse o lead, né? E daí eles falaram, não é lead, amiga. E aí é uma questão do formato, enfim, do podcast narrativo. Ele não precisava dar a notícia ali no começo, não é a pirâmide invertida, sei lá, já não sei mais como se chama, mas é um outro jeito de você ir desdobrando aquela história e contando. E sim, com uma camada com essa coisa da trilha, é algo que, né, muito
muitos jornalistas ficam com o pé atrás. Como é que eu vou carregar uma emoção aqui? Será que eu estou saindo de uma objetividade? Era uma discussão constante nossa. Mas a gente escolheu, de alguma forma, pesar a mão, porque a gente achava que contribuía para a história, mas sempre com o jornalismo em primeiro plano, né? Então, com a vontade de trazer informação, mas também pensando nesse público amplo, que não necessariamente está com as informações na cabeça. Então, às vezes, a gente recuperava elementos logo para a abertura de um episódio que, do ponto de vista jornalístico mais clássico, estava errado. Por que eu vou falar de uma coisa que todo mundo já sabe? Por exemplo, o dia 30 de outubro, a apuração do segundo turno. E a gente, né, discutiu bastante disso. Não, acho que na abertura do episódio a gente precisa trazer todo mundo de volta para aquele dia e lembrar a emoção que foi aquele dia e tudo que aconteceu. E simplesmente reorganizar essa cadeia de fatos. E, a partir daí, você coloca a pessoa numa situação e predispõe ela a ouvir, e depois você vai desatando a cadeia de informação e de apuração e furos e coisas que a Thaís trazia. E nesse processo, nessas discussões que vocês tinham, assim, o que mudou? Eu acho que tem uma questão que, para a gente fazer jornalismo com entretenimento, implica uma mudança de cultura grande dentro das redações. Eu imagino que isso mude o seu processo de alguma maneira, né, Thaís? Que preocupações que você tinha ali na hora de apurar e de coletar informações que você não teria se você tivesse que produzir um link de texto, assim? Como que eu acho que essa mudança de cultura é uma coisa que afetará todas as redações se a gente quiser produzir jornalismo de outras maneiras para chegar nas pessoas, né? Super. Eu até perdi viagem algumas vezes até aprender a fazer, porque primeiro você tem que gravar entrando no Supremo, né, ou conversa de coquetel, de pé de ouvido, tem que gravar umas coisas que em geral eu só observava, né, não fazia nada. Então, eu lembro que teve até uma vez que depois a gente teve que voltar e tal. Mas mais do que isso, eu acho que para escrever um roteiro de podcast você tem que estar atento a detalhes que talvez para o texto escrito você não estaria, para contar a cena, já que a pessoa está confiando na tua voz ali para entender o que está se passando. Então, você tem que se apropriar da situação de uma forma diferente do que escrever um texto que é mais frio, por natureza. Então, é meio em abrir os ouvidos mesmo, acho. Perdão pelo chavão, mas acho que tem uma preocupação em fazer um relato mais vivo, talvez, com mais detalhe, com mais nuance, assim, e aí você até pode depois tirar bastante coisa, mas você conseguir deixar o essencial, aí você tem mais sucesso, eu acho, no final, no texto final. E isso significa que você tinha que ir para as suas apurações com mais gente, ou o celular sempre ligado? Então, a gente tinha muito essa discussão. Será que a gente vai entrevistar o ministro com alguém lá, um técnico de som? Isso vai intimidar ou isso vai deixar mais importante? Ele vai gostar mais? A gente ficava sempre meio calibrando para ver em qual situação era mais apropriada. E teve até uma situação que eu fui falar com uma fonte, eu falei muito em off com ela e um pouco em on. E eu gravei a chegada lá e tal, mas eu gravei uma hora antes. Enfim, depois a fonte ficou toda desconfiada. Mas, pô, você estava gravando, mas era off, mas era onde, não sei o quê. Eu falei, bom, está tudo preservado, assim, não tem nenhuma quebra de acordo aqui entre nós. Então, tem um pouco de, sei lá, assim, é uma coisa que você tem que saber fazer também, mas sem expor, né? Tem um pouco... Acho que o podcast pega... teve o exemplo do Gilmar Mendes, que eu falei, tomei um chá de cadeira, depois ele veio pedir desculpa pelo chá de cadeira, não está no jogo, tem um chá de cadeira. Eu acho que tem isso assim, no podcast, que você acaba tendo que se colocar como repórter, de alguma forma, que é uma coisa que eu nunca fiz, que eu sou repórter de texto, não tenho essa pretensão. E no podcast você precisa, porque as pessoas estão ouvindo a sua voz, elas estão conversando com você, né? José, você fundou a Trovão Mídia há 4 anos.
você falou que pegou bem o período da pandemia, a gente estava falando que isso, de alguma maneira, foi um impulso muito forte, né, para o conteúdo digital, em áudio, enfim, em vídeo. E eu queria que você contasse, acho que antes de chegar no Alexandre, imagino que você tenha tido muitos aprendizados acerca do que é jornalismo, do que não é jornalismo, e se você percebe diferença ou se, de fato, é um modelo que está convergindo para um formato mais definido. Depois eu faço outra pergunta. Bom, eu, antes de fundar Trovão, trabalhava em redação também, por 10 anos. E me apaixonei pelo podcast e segui nessa empreitada aí. Mas não faço só jornalismo com a Trovão Mídia. A gente faz outras coisas, mas carregamos isso no DNA, assim, e os princípios e a ética e o rigor jornalístico. Mas eu acho que, enfim, de fato, na pandemia aumentou muito o consumo do podcast, a cada ano vem aumentando. A piada do meio é que esse é o ano do podcast, que é uma piada velha, mas que todo ano se renova. Cada vez mais gente fazendo, cada vez mais gente produzindo. Do ponto de vista de modelo de negócio, não está resolvido. A gente ainda está bem longe, acho que, de estar resolvido. Um detalhe que eu gosto de falar, que Alexandre foi super bem, mais de 2,5 milhões de plays agora, já não sei mais como está, mas a gente ganhou R$0 por isso. Para cada play desse foi 0. A gente põe lá no Spotify e tal, mas não se paga. Como no YouTube até se paga um pouquinho ali com publicidade, no podcast não. Isso está mudando, tem algumas iniciativas aí para mudar, mas não. Então, enfim, a gente veio aprendendo e fazendo outras coisas para poder viabilizar esse negócio. Mas nossa vontade é muito investir mais em produções jornalísticas, porque eu acho que o podcast se presta muito bem a dar vazão ao jornalismo, né? Dizem que as pessoas ouvem os podcasts basicamente por 3 motivos. Um é se informar, adquirir informação. E não à toa os podcasts jornalísticos noticiosos têm tanta audiência. 2, ouvem por entretenimento, para ouvir uma boa história. 3, ouvem também por companhia. Num mundo digital solitário, tem aquela voz que te faz companhia, como rádio, de alguma forma, também. Então, eu acho que o bom jornalismo consegue, de alguma forma, estar nessas 3 casinhas, assim, trazer informação, ter uma camada de entretenimento, do tal do storytelling, contar muito bem, e também na recorrência e no hábito que se faz na medida em que você ouve podcast, ser essa companhia da pessoa e estar cada vez mais presente na rotina, disputando a atenção aí que é tão valiosa, enfim, foi assunto na mesa anterior. Você falou que ganhou R$0. A gente fica um pouco triste, morre um pouco quando você conta uma coisa dessa. E a gente vê, por exemplo, a Economist, ela acabou de fechar os podcasts deles para serem pagos. Acho que só um que é mais noticioso, mais quente, ficou aberto, e acho que os outros 4 estão fechados, né? Acho que custa $9, 9 pounds, na verdade. A gente vê o New York Times fazendo alguns esforços, sempre o New York Times, só que a gente sabe que o brasileiro não gosta de pagar por conteúdo. E aí, uma das coisas que implica o infotainment é o vídeo também. Eu não sei se vocês já experimentaram esse formato, mas que é ainda mais caro, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho que tipo de solução você encontra. Imagino que você deva ser abordado por muitas marcas para produzir conteúdo. O videocast, né, que está todo mundo fazendo, e os cortes e tudo mais. A gente até faz alguma coisa assim, mas a gente foca muito no áudio, porque eu acho que o áudio tem uma mágica, né? Tem uma mágica da coisa da carga de emoção que tem quando você entra dentro da cabeça da pessoa que está ouvindo ali com fone, que vibra literalmente dentro daquela cabeça. Isso cria uma intimidade que nenhum outro meio é capaz de criar, e é muito forte essa conexão que se estabelece com os ouvintes. Vide a comoção quando acaba um podcast que todo mundo ama. Então,
assim, existe essa demanda do vídeo e tal, mas eu não sei, eu acho que o engajamento... tem os números, eu não estudo tanto esses números, mas, enfim, eu acho que o engajamento que o áudio cria é muito mais potente, no sentido do envolvimento mesmo, que as pessoas têm. E tem aquela grande vantagem que o podcast é algo que você faz enquanto você ouve, enquanto você está fazendo outras coisas, né? Com o celular desligado, com a tela bloqueada, eventualmente. E num tempo de imagens cansado, né, do excesso ali, é algo que você consegue consumir de um jeito muito bom, né? Mas ainda assim, você acha que conseguiria convencer um brasileiro a pagar para ouvi-lo? Olha, tem gente que está conseguindo. Tem, por exemplo, o Não Inviabilize, da Déia Freitas, um grande case aí, impressionante. Ela tem uma base bem sólida ali de assinantes. Tem alguns exemplos. Acho que passa muito por essa criação de comunidade, de criar comunidade de interesse que as pessoas vejam valor. Eu acho que tem um pouco a ver também com a fala anterior, de que você trazer algo único em que a pessoa veja valor e esteja disposta a pagar. Agora, falando da escala Brasil, assim, milhões, aí acho mais difícil, até pela nossa realidade social, mas para a gente, 20 mil pessoas pagando todo mês já é bem legal, já dá para montar uma estrutura jornalística bem boa, né? Então, eu acho que tem nichos que a gente pode trabalhar para conseguir ter financiamento. A Déia não é jornalista, né? Ela faz uma coisa que é entretenimento puro, né? Mas tem essa coisa da personalização e que a gente vê a BBC, por exemplo, criando videocasts, né? Uma coisa entre TV e YouTube ali. Você tem o Tucker Carlson lançando o videocast dele, um monte de canal no YouTube, bem super pessoais, né? Tem uma visão de mundo muito pessoal. Aí, eu me pergunto, Thaís, você acha que se não fosse você ali, a sua voz, que a gente já conhece, assinando o Alexandre, que esse podcast seria esse tamanho de sucesso? O quanto é importante... Não teria tido sucesso nenhum. Não teria. Tô brincando. Eu acho, não teria. Eu porque acho que sim, uma história bem contada não depende de quem está contando, não acho. Estou brincando. Eu acho assim, acho que o conteúdo é o que faz a gente viver, né? Acho que não tem mágica para um jornalista fazer malabarismo ali que ele vai ter clique. Acho que não dá, tem que ter informação. Mas tem gente que tem um certo tipo de carisma, tem gente que tem uma falta de carisma que é carisma, cada um se vira nos 30 do jeito que dá, né? Eu acho que não dá para forçar muito a barra. Então, tipo, fazer um videocast pode caber para algum tipo de pessoa, para outro não. Também não é a fórmula pronta. Eu acho que tem que saber se adequar para os meios que a gente tem de fazer. Então, eu acho que assim, Alexandre é zero pessoal, né? Eu só me coloco para descrever uma cena em que eu estava lá, sei lá, entrei no elevador com o Aras. Precisava dizer que eu entrei, mas não estou zero falando de mim. Então, não depende, não era eu. Era uma repórter que estava... Né? Então, não... Quando vira sobre o repórter, daí eu acho que entra numa outra categoria, né, de produção de informação. Assim. E eu acho que tem um espaço muito grande para os jornalistas que não aprenderam na faculdade a se colocar, a fazer texto em primeira pessoa e tal. Entre isso e o mundo de rede social, de você ser todo aparecido. Tem um espaço grande para crescer, que é onde o podcast pode ajudar assim, o jornalismo a chegar em mais pessoas, porque esses fatores, né, da pessoa querer companhia, de gente jovem escutar muito podcast, consumir jornal diário por podcast, as pessoas querem ir viajar, então dão o play, ouve tudo de uma vez. Todo dia alguém me fala que fez isso com o Alexandre, por exemplo, que é uma coisa que está na mão ali, então a pessoa precisa ocupar aquele espaço de tempo, então ela usa. Eu acho que dá para fazer podcast, jornalismo, com os mesmos padrões que sempre foram feitos, personalizando um pouco, porque está na voz da pessoa, porque tem uma cena ou outra, mas também não é que precisa virar um entretenimento, daquela figura ser a central e tal. Central continua sendo a história que ela vai contar. Eu acho que tem um longo espaço para ser ocupado.
Acho que o risco talvez seja você imprimir uma audiência que vai atrás da sua visão de mundo só, né, e não do trabalho jornalístico, que acho que é o caso do Carlson, né, enfim, que é a galera buscando ali essa visão dele e indo atrás. Queria agradecer ao José e à Thaís. Não sei se vocês querem fazer considerações finais a respeito do tema. Não, obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigado. Obrigada, então. Qual?